Existe uma qualidade oculta que separa os homens que constroem impérios daqueles que vivem de migalhas. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando a vida dos 500 homens mais ricos do planeta. Ele buscava um padrão, um código comum que explicasse o sucesso estrondoso de titãs como Andrew Carnegie. No final da sua longa jornada de pesquisa, Hill chegou a uma conclusão que chocou o mundo dos negócios. O sucesso não depende da sorte, do nível de escolaridade ou do capital inicial que você possui na conta. O fator determinante que coroa um vencedor é a presença da persistência inabalável diante do caos. A persistência é o esforço contínuo e obstinado necessário para induzir a fé no seu solo subconsciente. Sem ela, você pode ter as melhores ideias do mundo, mas será esmagado na primeira esquina da vida. Hill afirmava categoricamente que a persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. É o elemento que transforma uma mente vulnerável e mole em uma estrutura gélida, forte e indestrutível. A maioria das pessoas falha miseravelmente porque desiste antes mesmo do jogo começar de verdade. Elas se empolgam com um novo projeto, fazem planos nos bastidores e começam a agir com energia. No entanto, assim que surge o primeiro obstáculo financeiro ou a primeira crítica, elas recuam. Elas inventam desculpas lógicas para justificar o próprio fracasso e voltam correndo para a zona de conforto. O homem comum não aguenta o peso da pressão e prefere a falsa segurança da mediocridade coletiva. O homem raro compreende que o início de qualquer grande projeto será marcado por uma forte resistência. O universo utiliza as dificuldades externas como um filtro implacável para medir a força do seu desejo. Os problemas não surgem para destruir os seus planos, mas para testar o calibre da sua decisão. Se você desiste diante da barreira, você prova para o seu subconsciente que a escassez é o seu mestre. Se você continua marchando no escuro, você força o ritmo hipnótico da natureza a trabalhar a seu favor. A persistência exige que você feche os olhos para as circunstâncias atuais da sua conta bancária. Não importa se hoje você não tem recursos, se está endividado ou se ninguém acredita no seu potencial. O que realmente importa é a sua capacidade de manter o olhar firme no topo da montanha que escolheu subir. Blinde a sua mente contra o ceticismo dos fracos e gaste o seu tempo construindo o seu império em segredo. A sua persistência acumula uma energia magnética que vai quebrar qualquer resistência do sistema econômico. O código foi acionado neste primeiro estágio e a sua mente já começou a mudar de frequência agora. Mantenha a guarda alta. Adote a postura de um imperador e prepare-se para avançar sem olhar para trás. Para construir uma persistência de aço, você precisa eliminar os sabotadores que agem no seu subconsciente. Napoleon Hill mapeou 4 bloqueios invisíveis que destroem a força de vontade do homem comum. O primeiro bloqueio é a falta de clareza absoluta sobre aquilo que você realmente deseja da vida. Quem não sabe para onde está navegando, permite que qualquer vento de dificuldade mude a sua rota. O segundo bloqueio, e um dos mais perigosos, é o hábito maldito da procrastinação nos bastidores. Deixar para depois o que precisa ser executado hoje é o passaporte definitivo para a escassez contínua. O terceiro bloqueio é a ausência de um plano definido e detalhado para alcançar as suas metas financeiras. O homem sem plano age por impulso, gasta energia à toa e se desespera quando as coisas dão errado. O quarto e último bloqueio oculto é a tendência natural de buscar atalhos ou soluções fáceis demais. A mente preguiçosa quer o prêmio da riqueza material sem ter que pagar o preço do esforço diário. Esses 4 elementos funcionam como âncoras pesadas que prendem o seu ímã mental na lama da pobreza. Para demolir essas barreiras, você precisa aplicar o princípio do isolamento estratégico agora mesmo. Pegue um papel no silêncio do seu laboratório e defina o seu propósito principal com precisão de centavos. Escreva o que você vai entregar ao mundo em troca do império econômico que decidiu conquistar. Crie um plano simples, direto e comece a agir imediatamente, mesmo que sinta que não está pronto. O movimento gera energia, e a ação inteligente expulsa o medo e a dúvida da sua mente de gelo. Toda vez que a procrastinação tentar invadir a sua rotina, lembre-se do preço amargo da mediocridade. Não negocie com a sua mente fraca e não aceite as desculpas confortáveis que ela tenta te vender. O homem raro acorda com uma missão clara e executa os seus deveres sem precisar de motivação externa. A consistência no escuro é o que separa os profissionais dos amadores que vivem de pura empolgação.
Quando você limpa esses 4 bloqueios do seu solo mental, a persistência passa a fluir naturalmente. Você se torna imune ao desânimo e encara os dias difíceis como etapas normais do seu processo de evolução. O tabuleiro social começa a notar a sua nova postura e a resistência do ambiente começa a fraquejar. Blinde os seus passos. Mantenha os seus projetos trancados em segredo e não busque aplausos da massa. Deixe que os fracos continuem correndo atrás de validação barata, enquanto você domina o jogo no silêncio. Sua mente está sendo reprogramada para resistir a qualquer tempestade que o universo decida enviar. A guarda continua alta, o foco está calibrado e o comando para o próximo nível está nas suas mãos. O maior destruidor da persistência humana não vem de dentro, mas sim do ambiente que nos cerca. Napoleon Hill alertava que o medo da crítica é o veneno mais sutil que paralisa a ambição do homem. Quase todas as pessoas carregam o desejo secreto de agradar aos outros e de serem aceitas pela massa. Esse desejo de aprovação social funciona como uma coleira invisível que te mantém preso à escassez. Assim que você decidir mudar de vida e focar nos seus bastidores, as críticas vão começar a surgir. Pessoas próximas, amigos de infância e até mesmo familiares vão questionar os seus novos hábitos de isolamento. Eles vão dizer que você mudou, que está obcecado pelo dinheiro ou que os seus planos são impossíveis. O homem comum cede à pressão desses comentários por medo de ser rejeitado ou ridicularizado pelo grupo. Ele prefere abandonar o seu propósito definido a ter que carregar o peso de ser o diferente da mesa. O homem raro, no entanto, desenvolve uma surdez seletiva e gélida contra a opinião da maioria. Você precisa entender que a opinião pública é a mercadoria mais barata e inútil que existe no mercado. Aqueles que passam o dia criticando o seu progresso geralmente são os mesmos que aceitaram a derrota. Eles projetam as próprias frustrações, medos e limitações na sua capacidade de vencer o jogo econômico. Não discuta. Não tente se justificar e não perca tempo tentando provar o seu valor para mentes medíocres. O silêncio obsequioso e o desprezo soberano são os seus melhores escudos contra a negatividade alheia. Deixe que eles falem o que quiserem enquanto você trabalha no escuro, faturando nos seus projetos secretos. A sua persistência se fortalece cada vez que você escolhe ignorar o barulho ensurdecedor do mundo exterior. Blinde a sua mente através da autossugestão noturna, fixando a sua atenção apenas na meta final. A riqueza material não se importa com o que os céticos pensam. Ela responde à lei de causa e efeito. Quando você se desliga da necessidade de aprovação, você recupera o controle total do seu imã mental. A energia que você gastava tentando se encaixar no padrão social agora é canalizada para o seu império. O ritmo hipnótico do universo começará a afastar as pessoas erradas e a abrir espaço para os aliados certos. Caminhar sozinho por um tempo faz parte do preço que o homem de alto calibre paga para alcançar o topo. Não tema a solidão estratégica, pois ela é o laboratório onde os grandes realizadores moldam o seu destino. Mantenha a guarda alta. Feche as portas para os palpiteiros de plantão e continue a sua marcha firme. O código da resistência foi ativado no seu subconsciente e nenhuma palavra externa pode te parar. O tabuleiro está se movendo no silêncio e o comando para avançar continua firmemente em suas mãos. A persistência não é uma força mística que surge do nada ou se mantém acesa por pura força de vontade. Ela precisa de um combustível real, de uma fonte de energia contínua que abasteça o seu motor mental. Napoleon Hill descobriu que a base da persistência inabalável está na intensidade do seu desejo ardente. Se a sua meta financeira for apenas uma vontade superficial, ela vai evaporar no primeiro sinal de crise. O desejo comum quer os prêmios da vitória, mas recua horrorizado diante do preço do sacrifício diário. O desejo ardente é uma obsessão saudável, um foco tão profundo que elimina qualquer plano B da mesa. É quando você decide, no mais absoluto sigilo dos seus bastidores, que prefere morrer a aceitar o fracasso. Essa postura extremada e gélida muda instantaneamente a química do seu solo subconsciente. Para manter esse motor funcionando sem falhas, você deve alimentar a sua mente com imagens de poder. Use a sua imaginação criativa para desenhar os cenários da sua liberdade financeira todas as noites. Visualize o valor exato na sua conta bancária. Sinta o peso do sucesso e veja o seu império operando. Essa simulação mental funciona como um ímã que puxa a sua realidade física
em direção ao objetivo definido. O homem de gelo não espera as condições de mercado ficarem perfeitas para se sentir um vencedor absoluto. Ele projeta o seu estado de espírito de abundância antes mesmo de colher os primeiros frutos materiais. Essa inversão da lógica social é o segredo guardado a 7 chaves pelos homens de alto calibre da história. A massa foca nas dificuldades do presente, justificando a sua paralisia com a falta de oportunidades. O realizador foca na solução futura, agindo com as ferramentas que possui neste exato segundo dos seus dias. Toda manhã, ao ler a sua declaração de propósito, você injeta uma nova dose de combustível no sistema. A repetição obstinada desse processo esmaga os últimos resquícios de dúvida ou preguiça na sua rotina. A sua mente aceita a ordem repetida como uma verdade presente e passa a trabalhar no modo automático. O cansaço físico perde a força diante de um espírito que sabe exatamente para onde está marchando. Você passa a encarar os desafios do trabalho não como um fardo humilhante, mas como degraus da sua evolução. Cada hora gasta construindo o seu projeto no escuro aproxima você da consagração total perante o mundo. Mantenha o silêncio estratégico. Proteja o suprimento de energia da sua mente e não desperdice foco. O universo respeita e cede ao homem que possui uma direção definida e uma persistência abastecida pelo fogo. O tabuleiro está calibrado, as engrenagens mentais estão girando rápido e o código do topo está ativo. Mantenha a guarda alta, conserve a mente fria e prepare-se para o comando do próximo estágio do jogo. A persistência sem uma direção clara se transforma em teimosia e desperdício de energia vital. Napoleon Hill enfatizava que o terceiro pilar da resiliência é a criação de um plano totalmente definido. Você não precisa saber de antemão cada pequeno passo que dará nos próximos 10 anos da sua vida. No entanto, você precisa de um mapa imediato para guiar as suas ações nos bastidores do dia de hoje. O homem comum falha porque tenta mudar de vida operando apenas na base do improviso e da sorte. Ele acorda sem saber qual será a sua principal batalha e dorme com a sensação de cansaço infrutífero. O homem raro desenha a sua rotina com precisão cirúrgica, dividindo as grandes metas em tarefas diárias. O seu plano definido funciona como os trilhos de um trem, impedindo que a sua mente desvie do caminho. Se o seu primeiro plano falhar ou encontrar uma parede intransponível, não se desespere e não pare. Hill descobriu que os homens mais ricos do mundo mudavam os seus planos dezenas de vezes na jornada. O que eles nunca mudavam, sob hipótese alguma, era o propósito principal definido que os guiava. A falha temporária em um plano não significa que a sua meta final seja impossível ou um erro. Ela significa apenas que a sua estratégia atual possuía falhas ocultas que precisavam ser corrigidas. Receba o erro com a mente fria, analise os dados em silêncio e reconstrua o seu plano imediatamente. A persistência ganha força quando você entende que cada derrota é apenas uma lição disfarçada de barreira. Coloque o seu plano no papel e execute a primeira linha de ação hoje mesmo, sem esperar o cenário perfeito. A paralisia por análise é uma armadilha sutil, usada pela mente com medo de encarar a realidade do mercado. Melhor um plano imperfeito executado com fúria e consistência do que um plano perfeito que fica na gaveta. Trabalhe no escuro. Ajuste as velas do seu barco conforme o vento muda e não dê explicações a ninguém. O subconsciente precisa ver que você possui uma estrutura lógica de ação para liberar as ideias criativas. Quando você age com método, o ritmo hipnótico da natureza passa a consolidar o seu hábito de produzir. As portas que antes pareciam trancadas começam a ceder diante da insistência de um método bem aplicado. Blinde o seu laboratório secreto contra distrações baratas, notificações inúteis e conversas fiadas da massa. O seu foco deve ser total na execução da tarefa presente, com a paciência de quem sabe que o topo é seu. O universo não brinca com homens metodizados. Ele entrega as chaves da riqueza para quem tem plano. O código da engenharia mental está operando a seu favor, e a sua consistência nos bastidores é imbatível. Napoleon Hill defendia que a persistência cega, sem o direcionamento da inteligência, é um esforço inútil. Para manter a sua marcha firme rumo ao topo, você precisa adquirir o poder do conhecimento especializado. O conhecimento geral, por mais vasto que seja, raramente atrai grandes somas de dinheiro para a sua conta. As universidades estão cheias de professores brilhantes que vivem presos na armadilha da escassez financeira.
Isso acontece porque eles acumulam teorias, mas não sabem como organizar e aplicar esse saber de forma prática. O conhecimento só se transforma em um ímã magnético de riqueza quando é canalizado para um fim definido. O homem raro escolhe uma área específica do mercado e decide dominá-la com profundidade absoluta. Ele não quer saber um pouco de tudo. Ele prefere ser o mestre inquestionável em um nicho estratégico. Essa busca por excelência exige que você utilize as suas horas vagas nos bastidores para estudar e evoluir. Enquanto a massa gasta o tempo livre com entretenimento barato, você blinda a mente com habilidades raras. Cada livro técnico que você devora, cada curso que você aplica e cada métrica que você analisa conta pontos. O subconsciente ganha uma confiança gélida quando percebe que você possui ferramentas reais de execução. A persistência deixa de ser um ato de fé cega e passa a ser baseada na certeza técnica do seu valor. Se o seu plano atual falhar, o seu conhecimento especializado permite que você crie uma nova rota no mesmo dia. Você se torna um profissional insubstituível, alguém que o sistema econômico precisa contratar ou consultar. Não importa qual seja a sua idade ou a sua situação atual. O aprendizado contínuo é uma obrigação do líder. Hill descobriu que Henry Ford não tinha estudo formal, mas sabia exatamente onde buscar a informação exata. O segredo não é saber tudo de cabeça, mas ter a mente organizada para aplicar o conhecimento de terceiros. Forme a sua própria biblioteca de poder e estude o comportamento dos grandes titãs do passado e do presente. A ignorância é a mãe do medo e da dúvida, os dois maiores assassinos da persistência nos momentos de crise. Quando você sabe exatamente o que está fazendo, as críticas do mundo perdem todo o efeito sobre você. Você passa a olhar para os problemas do mercado não como ameaças, mas como oportunidades de faturar alto. Trabalhe no escuro. Acumule sabedoria estratégica em silêncio e não ostente o que você sabe para os fracos. A verdadeira autoridade se manifesta nos resultados práticos e no tamanho do seu império nos bastidores. O universo respeita o homem que estuda com propósito e entrega as chaves da abundância para quem se prepara. O código da maestria técnica está ativo na sua rotina e o seu ímã subconsciente está cada vez mais forte. Mantenha a guarda alta, refine as suas habilidades no laboratório secreto. Nenhum homem consegue sustentar uma persistência inabalável se estiver isolado em um deserto de ideias. Napoleon Hill descobriu que a força para resistir às maiores tempestades vem da cooperação harmônica. Para blindar o seu propósito, você precisa se aliar a mentes que compartilham da sua fome de vitória. Essa união estratégica cria uma barreira invisível contra o desânimo e a paralisia do mercado. Quando duas ou mais pessoas se unem com um objetivo claro, o ímã mental de cada uma é multiplicado. Você não deve tentar carregar o peso do seu império econômico inteiramente nas suas costas. Aprenda a buscar aliados, mentores ou parceiros de negócios que complementem as suas habilidades raras. O homem de gelo sabe discernir quem entra na sua vida para somar e quem entra apenas para sugar energia. Afaste-se imediatamente de pessoas que cultivam o hábito da reclamação e da autopiedade crônica. A convivência com mentes derrotadas funciona como um vazamento silencioso no motor da sua persistência. Feche as portas dos seus bastidores para o drama alheio e foque no alinhamento com mentes de alto calibre. A cooperação harmônica não exige que você revele os seus segredos mais profundos para qualquer um. Mantenha os seus planos estratégicos trancados a 7 chaves, compartilhando-os apenas com quem é de confiança. O silêncio continua sendo a sua maior arma de proteção contra a inveja e o ceticismo do mundo. Quando você encontra parceiros alinhados, as soluções financeiras surgem com o dobro de velocidade. O subconsciente absorve a energia de coragem do grupo, eliminando os últimos resquícios de hesitação. Hill afirmava que a união de mentes em perfeita harmonia é a base para a criação de grandes fortunas. Os titãs da indústria não venceram por serem gênios isolados, mas por liderarem alianças indestrutíveis. Olhe para o seu círculo atual e faça uma filtragem gélida sobre quem realmente merece estar na sua mesa. O homem raro prefere a solidão estratégica, a companhia de quem puxa a sua frequência para a lama. Ao sintonizar o seu foco com pessoas que buscam o progresso diário, a sua persistência se torna natural. Você não precisa fazer força para continuar marchando, pois o próprio ambiente empurra você para a frente. O ritmo hipnótico do universo
Passa a fixar essa cooperação como o novo padrão da sua rotina de sucesso. Blinde os seus passos. Cuide da qualidade das suas conexões e trabalhe duro no absoluto sigilo. O tabuleiro social se reorganiza para abrir espaço para o homem que sabe com quem se aliar no jogo. O código da aliança está ativo. A sua mente está protegida e a vitória é apenas uma questão de tempo. Mantenha a guarda alta. Conserve a frieza diante dos testes e prepare-se para o fechamento definitivo. Você chegou ao último estágio da jornada de reprogramação da sua força de vontade e foco. Todos os blocos anteriores serviram para forjar a estrutura metálica da sua nova mentalidade gélida. Neste exato segundo, você possui o mapa completo para ativar o poder da persistência no seu subconsciente. Napoleon Hill ensinou que a persistência é o único teste real que separa os escolhidos da massa derrotada. Os problemas continuarão surgindo no seu caminho, mas agora você os encara com os olhos de um predador. Você não é mais o homem comum que recua diante da primeira crise ou do primeiro sinal de escassez. Você aprendeu a governar a causa primária dos eventos e a blindar o seu imã mental contra os céticos. O seu propósito principal definido foi selado nos seus bastidores e o seu plano está em plena execução. A partir de hoje, recuse-se terminavelmente a aceitar qualquer condição que seja menor do que o topo do mundo. Se o cansaço físico bater à sua porta, lembre-se de que a mente comanda o corpo e nunca o contrário. O homem raro extrai forças do próprio desejo ardente e continua a sua marcha mesmo quando tudo parece escuro. É no silêncio da solidão estratégica que os maiores impérios econômicos da história moderna são desenhados. Deixe que os amadores continuem correndo atrás de empolgação passageira enquanto você fatura alto e em segredo. A sua consistência diária no laboratório é o que força o ritmo hipnótico da natureza a ceder ao seu comando. Ajuste os seus ombros, firme a sua voz e caminhe com a postura inabalável de quem já venceu o jogo. A riqueza material que você tanto busca não é um acidente geográfico, mas sim uma consequência da sua postura. O tabuleiro social se curva perante o homem que se recusa a aceitar o não como resposta definitiva da vida. Blinde os seus ouvidos contra os sussurros de dúvida e mantenha a sua guarda alta contra a procrastinação. O código da persistência de aço foi instalado com sucesso absoluto no centro das suas decisões presentes. Honre o legado de sabedoria dos grandes realizadores do passado e torne-se a lenda da sua própria linhagem. Se você completou este treinamento mental até o último parágrafo e aceita a missão, o momento é agora. Não seja apenas um espectador passivo que consome o conhecimento sem aplicar a fúria da ação inteligente. Registre o seu marco de poder e a sua assinatura de honra nos comentários deste vídeo estratégico hoje mesmo. Escreva com convicção e energia a frase de comando definitivo: minha persistência é inabalável. Se este conteúdo cirúrgico fortaleceu o seu espírito e calibrou a sua visão, deixe o seu gostei no vídeo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo as chaves ocultas do sucesso e ative o sino de notificações.